Estamos ao vivo para mais uma live hoje. Qual é o tema que a gente vai falar? Antes de tudo, para você que for nova, que está chegando aqui no canal, eu sou a Cristina Mari, eu sou terapeuta especialista em ansiedade. E o tema hoje é técnica resolvedor de problema que alivia a ansiedade. Fala também para mim da onde que você está, em que região do nosso país você está. Eu vou pegar já aqui o meu caderno, minha caneta, que são coisas muito importantes que a gente vai trazer aqui. E como é uma técnica, eu sugiro que também você separe uma caneta e um papel para você se lembrar de fazer, né? E o nosso lema aqui é o quê? Conhecimento por si só não gera resultado. O que gera é o quê? É você aprender e aplicar, né? Você pode compartilhar, porque com certeza essas pessoas também vão aprender junto com você a como lidar melhor com a ansiedade. E dito isso, respondam aqui para mim, pessoal, qual a sua maior dificuldade em lidar com a ansiedade? Afinal de contas, vocês que estão participando agora comigo da nossa live, consequentemente, eu acredito que vocês estão tendo dificuldades para lidar com a ansiedade, não é mesmo? Então, quando a gente fala sobre ansiedade, é um tema muito vasto, né? Por quê? Porque pode ser por situações diversas, tá? E a gente vai abordar aqui um tema muito importante, que é em relação aos problemas, né? Quando a gente pensa em problema, para você pode ser um probleminha ou um problemão. E eu vou explicar melhor como que funciona essa questão da gente ver o problema, né? Então, você concorda comigo que enquanto você sente ansiedade, existe um problema não resolvido? E aqui, quando eu falo do problema, eu não estou falando da gravidade do problema, é alguma situação não resolvida, tá? Então, esse problema, como eu falei para vocês, ele pode ser um problema bem pequenininho, tá? Mas pode ser um problemão, né? Depende muito do quê? Da gravidade, das circunstâncias, quantas pessoas estão envolvidas, se é só com você. Eu vou dar um exemplo bem comum e que a gente pode ver como uma situação pequena, tá? Claro que dependendo da sua visão, passa a ser um problema enorme, mas quando a gente fala de um probleminha, o que, que pode ser dentro de uma situação que pode desencadear para você a ansiedade? Pensem junto comigo, eu vou dar um exemplo, eu quero a participação também de vocês do que é um probleminha para você que desencadeia ansiedade para você. Olha só, por exemplo, dor de cabeça. Nossa, eu fiquei com uma dor de cabeça que não passa. Eu percebi que a dor de cabeça estava comigo no final de semana, hoje, e eu tô vendo que isso está me incomodando muito. O que está acontecendo aqui? Eu tô achando um problema que está me afetando, certo? E agora o que, que eu faço? Eu vou agendar uma consulta médica. Só que aí, essa consulta médica que eu agendei foi só para a semana que vem. Repara, agora começa. Nossa, será que eu tenho alguma coisa? Ai, não é normal, não. Eu estou sentindo dores frequentes, episódios muito próximos um do outro. Nossa, o que, que será que eu tenho? Porque não é normal sentir dor. Ai, será que é algo pior? Será que eu posso ter um tumor? Gente do céu. Por quê? Porque na minha família tem casos de câncer. Será que é algum sinal? Ó, perceba. Perceba isso. Aí, o que, que aconteceu? Chegou semana que vem, né? Fui pro médico e o médico atendeu, fez o exame. Não, tá tudo bem, só que a gente precisa aqui fazer alguns exames. Vamos fazer um check-up? Vamos, doutor, vamos.
E aí, o que acontece? Fiz o exame, fiz uma ressonância, uma tomografia aí na cabeça, porque, afinal de contas, como que o médico vai dar um diagnóstico sem o resultado de exame, não é mesmo? E agora, o que acontece? Lá vai. Existe uma data para que este exame saia, o resultado do exame. E aí começam os pensamentos de novo. Nossa, será que tá tudo certo mesmo? O doutor falou que não tem nada de errado, mas se ele pediu o exame, eu acho que pode ser alguma coisa grave, né? Se eu fiz tomografia, se eu fiz ressonância, o que pode ser, né? O que pode ser? Vai indo, vai indo. Resultado do exame pronto, marquei o retorno com o médico. E aí o que acontece? Nossa, falta ainda uma semana para eu voltar com o médico. Ai, não tô aguentando mais. Aí eu vou ligar. Quem sabe, né? Tem algum paciente que desmarcou e eu posso ser atendida mais rápido. Ai, mas olha, enquanto que ele não me fala que eu não tenho nada, eu não sossego. Ai, é isso. Olha isso. Então, o que acontece aqui? Aqui eu dei um exemplo, tá? De quando começa a aparecer, por exemplo, uma dor de cabeça, e você toma uma atitude para agendar uma consulta médica e tem um tempo, né? Só que o que acontece? Enquanto esse tempo não chega do médico te atender, do resultado do exame não sair, do retorno com o médico, do que o médico vai avaliar, te dando um diagnóstico, você não sossega. Não sossega. Só que você está percebendo uma coisa aqui do que está gerando mais ansiedade? É o quê? É o tipo do pensamento, não é? E geralmente, o que vocês percebem aqui? Que tipo de pensamento que vai norteando esse probleminha? Que pode ser uma dor de cabeça, né? Tudo negativo, você percebeu? Só que tudo negativo com uma intensidade ainda maior, né? Então, vamos dizer que nesse exemplo o médico tenha falado, não, teve só uma crise de enxaqueca, mas não tem nada na cabeça, não tem nenhum tumor, graças a Deus. O que acontece? Você percebeu lá atrás que, dependendo do tipo de pensamento que você alimenta lá atrás, se você começa a perceber, será que é um tumor que eu tenho? Ah, porque eu tenho evidências. Na minha família, teve casos de câncer. Será que é alguma coisa? Você percebe aqui que você acaba o quê? Começando a ter um sofrimento, você desenrola toda uma história e que no final das contas o médico trouxe um diagnóstico que você não tem nada, né? Então, veja que nesse sentido, essa dor de cabeça que poderia ser realmente esse problema pequenininho, acabou se tornando um problemão para você. Só que o que acontece? Entre o início do sintoma de uma dor de cabeça até o resultado final de ter o retorno com o médico, se passaram aí, por exemplo, um mês. Mas é um mês dentro desse sofrimento. Então, é aqui que a coisa começa a pegar em você, né? Por quê? Sentir ansiedade não é algo anormal, muito pelo contrário, é um sentimento muito normal, todo mundo tem, todo mundo vai ter alguma hora ou outra. A ansiedade, ela não chega com hora marcada. Qualquer coisa que você olhar, você ver, você ler, alguém falar para você, pode ser um gatilho para despertar ansiedade. Só que o que acontece aqui? A grande dificuldade é que você mantém o foco da sua atenção para onde? Para o problema. Você não consegue soltar de jeito nenhum, não é? Não parece que todo esse problema parece que atrai a sua atenção e a sua atenção só fica nisso. Você só fala disso, você vai dormir pensando nisso, você acorda já pensando nisso. Então, é o dia inteiro martelando em cima desta situação que ainda não tem o que? Uma solução, né? Agora, o que acontece também? Claro, a gente deu um exemplo aqui de um probleminha, mas vamos pegar aqui um exemplo de um problemão. Eu estou trazendo um exemplo até do caso real mesmo de uma amiga minha, né? Que a mãe dela descobriu que
estava com um problema no coração. Hoje, assim, graças a Deus, ela fez a cirurgia, tá tudo bem, só que ao mesmo tempo descobriu um nódulo no pulmão, né? E o que acontece aqui? Aqui é um caso real, mas é um caso que grave. Grave por quê? Porque não é imaginário, já é uma situação comprovada. Só que o que acontece aqui? Existe urgência, existe essa corrida contra o tempo. E agora, como lutar contra o tempo de algo que já está constatado, né? Então, é tudo isso que a gente vai falar. Então, esses problemas que a gente acaba nutrindo na mente, você vai perceber que pode ser uma coisa muito superficial, mas como pode ser algo muito grave, constatado, real, mas a ansiedade, ela vem. E se você não souber lidar com a ansiedade, o sofrimento aumenta ainda mais dentro de você, né? Então aqui é onde a gente vai começar a trazer esse olhar mais amplo, porque criar consciência não é você ficar dentro desse mundinho fechado do casulo, tá? Porque se a gente mantém a mesma visão das coisas que a gente sempre teve, o que acontece aqui? A gente não consegue olhar de uma forma mais ampla, e essa é a ideia, criar consciência, expandir a consciência, é da gente desenvolver esse olhar mais amplo sobre uma situação, tá? Então, o que acontece aqui também? Você percebe aqui que o seu problema pode ser algo pequeno, que não seja necessariamente grave, né? Como no caso da mãe da minha amiga, mas como algo muito grave que afeta a sua saúde. E isso pode acontecer com qualquer área da sua vida. Aqui a gente deu um exemplo em relação à saúde, mas pode ser um exemplo em relação ao trabalho, em relação aos seus relacionamentos, por exemplo, com seu marido, com os seus filhos, com amigos, né, com a esposa, qualquer área da sua vida. Você vai perceber que pode existir a qualquer momento um problema, tá? Agora, o ponto em comum entre todos que eu acabei de falar é que a ansiedade ela permanece por quê? Porque o foco da sua atenção deseja trazer solução ao problema, tá? Mas não são todos os problemas que temos a solução no momento que desejamos, não é? Bem que a gente gostaria de ter esse poder, né? De ter um problema já resolver, e sempre é assim, né? Mas olha só, tem um artigo escrito pelo jornalista chamado Marcelo Testoni, que desde a Revolução Industrial, que aconteceu lá no século XVIII, XIX, o que aconteceu de lá para cá? Ele falou que o mundo, ele nunca mais foi o mesmo. E com certeza, né? Mas estamos tão acelerados, né? O mundo está tão acelerado na forma como as pessoas trabalham, como nós trabalhamos. A gente mal vê, né, o dia passar, não é assim? Eu tenho essa impressão também que a semana está passando tão rápido, chega de manhã, daqui a pouco já está à noite, parece que as coisas não renderam, não é assim? E também isso acontece na forma deste aceleramento, não só na nossa visão do trabalho, mas a gente começa a perceber que a gente acaba ficando muito acelerado na forma como a gente se relaciona e na forma como a gente vive. Eu até dei um exemplo hoje de manhã, para quem viu meu stories. Ontem eu assisti um filme antigo do Adam Sandler. Ele é um ator americano, acho que muitos de vocês já viram algum filme dele, ele faz muita comédia, né? E aí é um filme que se chama Clique. E o que acontece, moral da história, né? Ele é um arquiteto que ele está sempre querendo
uma posição melhor na empresa, né? Então, vai passando momentos em que ele prioriza tanto o trabalho que ele vê como perda de tempo, por exemplo, jantar com a família, né? Ele quer fazer tudo muito rápido, né? E aí o que acontece? Ele acaba tendo um controle remoto que ele pode adiantar a vida, né? Pode apressar, pode trazer essa velocidade naquilo que ele acha que não é importante para ele. Mas veja bem, a prioridade, né? A prioridade era o trabalho, por quê? Porque ele queria alavancar a carreira dele, ganhar mais, dar uma situação melhor para a família, viajar mais, né? E aí o que acontece? Ele acabou totalmente com a sua atenção focada tanto no trabalho que ele esqueceu completamente as outras coisas que são importantes, mais importantes, que era viver, né, junto com a família, os momentos com a família, trazer toda essa vivência no crescimento dos filhos. E é interessante porque faz a gente refletir, né? Será que hoje em dia você está dando uma prioridade maior em alguma coisa e deixando de aproveitar outros momentos da sua vida? Porque tem coisas que a gente não recupera, né? E uma dessas coisas realmente é o tempo e são momentos preciosos com pessoas que a gente ama, oportunidades que a gente pode ter. E fica aí realmente uma reflexão de como que a gente está realmente vivendo, né, a nossa vida, essa forma acelerada de viver, né? E bem como o jornalista, pegar aqui o nome dele, é o Marcelo Testoni, ele falou, né, de que forma que a gente está vivendo dessa forma tão acelerada, não é? E se a gente for parar para pensar, existe sim essa parte tecnológica que é muito boa, é o avanço até mesmo da própria medicina, né? Mas a todo momento a gente está fissurado em manter a nossa atenção, principalmente aonde? No nosso celular, né? Porque é um meio em que a gente se atualiza através de notícias, é um meio de comunicação, é um meio que a gente se entretém, né? Então, sempre a todo momento a gente está lá. E a gente acaba perdendo, né, essas situações. E realmente é algo para a gente pensar. E fica aqui uma dica de um filme para vocês assistirem também. Então, olha só, o jornalista ele também ressalta o quê? Que se de um lado existe esse avanço, né, da tecnologia, que sim, existe essa parcela de culpa que é destinado a esse avanço tecnológico, mas do outro lado, o que acontece? Existe essa questão das preocupações, do excesso de demandas, de trabalho, cobranças, né? Então, são os principais fatores para que a mente não descanse. Você pode perceber no seu dia a dia, tem momentos, pessoal, que você consegue tirar alguns minutinhos somente para fazer absolutamente nada? Ou você acha que ficar parado por alguns instantes é perda de tempo? Tem aqui duas visões, né? Então, antigamente, eu achava que era perda de tempo você ficar parada, né? E muito do que às vezes a gente escuta, né? As pessoas falando, até mesmo em filmes, time is money, tempo é dinheiro, não é assim? Mas se a gente parar para pensar, tudo isso é uma forma que a gente vai acaba o sistema todo acaba educando a gente, né? Para a gente acabar tendo essa rotina mesmo, né? Casa, trabalho. E aí, o que acontece? A gente não tem tempo para a gente. A gente acha que ficar alguns instantes só com a gente mesma, sem ter uma atividade para estar fazendo, é algo que a gente está perdendo tempo,
não é? É essa impressão que a grande parcela das pessoas sentem hoje. Não sei se você sente da mesma maneira, né? Então, o que que acontece? Você acaba também tendo essa sensação de que precisa sempre estar fazendo alguma coisa. Se você não faz nada, é uma sensação de inutilidade, que você poderia estar aproveitando melhor o seu tempo fazendo as outras coisas. E eu falo para você que ter esse pensamento que sempre eu preciso fazer alguma coisa para adiantar as coisas, para aproveitar melhor o tempo, é um dos maiores enganos, um dos maiores erros. Para quê? Para sua mente ficar inquieta, para que haja o quê? Essa dificuldade de você acalmar sua mente. Por quê? Porque não há pausa, não há descanso. E ainda mais se você leva os problemas antes de dormir. Porque é ainda neste momento que o sono acaba sendo afetado, você rola de um outro, rola para o outro, fica com os problemas na mente, as preocupações na mente, e é onde é provocado que esse aprofundamento dessas alterações da ansiedade para você acaba sendo normal a pessoa falar hoje em dia que está sofrendo de insônia, que sente o cansaço o dia inteiro, não tem um nível de concentração para terminar uma tarefa, sente que a mente se distrai a todo instante, é o que eu mais escuto falar das pessoas, né? Então, o que acontece hoje com esse grande aumento em incidência de ansiedade, é onde acaba tendo o que? Um grau maior de afastamento por doença mental dentro do trabalho. Hoje é o maior índice de afastamento através das doenças mentais, né? Então, da saúde mental, né? Então, vem primeiro em grande escala a ansiedade, seguida por estresse, depressão, burnout. Então, são as alterações que a gente tem visto hoje no ambiente de trabalho, né? E agora, o que acontece também, de acordo com o neurologista, o Dr. Fábio Porto, do HC, né, Hospital das Clínicas, confundo o Hospital do Coração ou o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, ele falou que se a pessoa não mudar o foco, tá? E costuma ir para a cama com a cabeça nas pendências do dia seguinte, ou seja, com tudo que você precisa fazer no dia seguinte, você começa a enumerar, fazer uma lista mental. Amanhã eu preciso fazer isso, aquilo, isso, outro, eu preciso lembrar de ligar para tal cliente, eu preciso fazer isso, aquilo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Uma ruminação mental. É esse estado em que você começa a engata na primeira, aí vai vindo um pensamento atrás do outro, um pensamento atrás do outro, e esse é o estado que é chamado de ruminação mental. Vocês já ouviram falar, pessoal, ruminação mental? Então, assim como essa palavra é destinado não, é falado, né? Ruminar, sabe as vaquinhas, né? Os bois não ficam comendo e fica com a comida, né? Ruminando, né? Então a comida fica lá. Então, o que acontece aqui? São os pensamentos que não saem da mente. Então você fica com os pensamentos grudados, fixos, e fica aí nesse círculo, onde há agora o desgaste mental. Então, ficar com essa ruminação de pensamentos faz o quê? Faz o seu cérebro receber uma descarga de adrenalina, né? E quando acontece desse hormônio ser produzido com uma maior intensidade, o que acontece aqui? A sua sensação desse momento muda. A sensação que dá para você é uma sensação de aceleramento, né? Você fica mais agitada, ficando em alerta constante e pronta para reagir. Esse pronto para reagir é esse estado de fuga. Ou você corre, ou você corre, né? É uma coisa ou outra. Então, é esse momento em que você está em alerta constante,
tá? Só que veja que essa condição de você estar em alerta não é por causa que você está vendo na sua frente um animal feroz. Essa questão de ficar em alerta é por conta do quê? Do seu foco no problema, de constantemente essa ruminação mental estar com você de manhã, de tarde, à noite. Você não desgruda dos pensamentos. E é desta forma que vai desencadeando a ansiedade para você. Pensar demais. O problema, gente, é pensar, todo mundo pensa e pensa demais mesmo, tá? Temos pesquisas mostrando que a média do número de pensamentos é altíssimo, 70 mil pensamentos, né? Só que o grande percentual desse número não são pensamentos alegres, não são pensamentos diferentes, criativos, não, são pensamentos repetitivos, negativos e fixos, tá? Então, enquanto você não expande a sua consciência, o que acontece? Esta ruminação vai ficar sempre girando no mesmo eixo, tá? Agora, isso vai fazer com que você não consiga dormir direito, né? E o organismo, ele se sentindo ameaçado, porque é isso que acontece, né? Você está em um estado de alerta, aumenta o ritmo cardíaco, aumenta o fluxo sanguíneo também, mas principalmente aqui nas extremidades, que é nesse momento que as pessoas começam a até sentir tremedeira nas mãos, nos pés, porque tudo está correlacionado. E como o nosso organismo ele é muito inteligente, o que acontece quando o sangue vai se espalhando para os membros? É fuga, é correr, né? Só que agora a gente não corre. A gente, aonde vai? Onde vai? Vai aqui na nossa mente, né? Então, constantemente a ansiedade sendo um desafio para você diário, é isso que vai se aprofundando nessas consequências. E uma dessas coisas é o fato de você não conseguir dormir direito, né? E agora, o organismo, ele tem todo esse mecanismo físico, tem esse mecanismo emocional que é tão natural para quê? Para nos proteger. E entre essas alterações psicológicas é o quê? É o aumento do fluxo de pensamentos. Então, o sofrimento acontece porque esse pensamento geralmente surge baseado em ideias pessimistas, negativas, que te traz uma, uma previsão, né? São previsões, imaginações que você constrói cenários totalmente negativos do que poderia acontecer. Lembra do nosso primeiro exemplo, lá da dor de cabeça, em que, por exemplo, se eu começo a pensar, poxa, será que é um tumor? Veja qual que é o dado real que poderia me comprovar ser isso. Não tinha nada, né? Porque até então não tinha nenhum exame, não tinha nenhum resultado. Mas perceba que o fato de você pensar algo que já é pessimista, o que vai acontecer com você? Internamente, o seu sentimento vai ser ruim, né? Você vai se sentir ruim. E agora, você alimentando toda essa forma negativa de ser, você constrói cada vez mais o quê? Dias negativos, com sentimentos negativos. E se você nota que costuma pensar sempre no negativo, vocês já perceberam isso, meninas? Como que é o padrão do pensamento de vocês? Vocês conseguem perceber se vocês alimentam dentro da sua mente pensamentos mais positivos ou negativos? Isso daqui é um grau de consciência, um degrauzinho de consciência aqui para a gente começar a ficar claro como que a nossa mente funciona. Como a sua mente funciona? Como é que é a apresentação dos pensamentos para você?
Isso daqui eu falo para você que é a base, tá? É a base para você começar a conseguir o quê? Gerenciar os seus pensamentos. A gente pode fazer muitas coisas para aliviar a ansiedade, certo? A gente tem práticas terapêuticas, meditação, tem práticas de relaxamento, tem práticas de energia, de equilíbrio de energia. Eu trabalho com tudo isso também, mas uma coisa eu falo para vocês que quando a pessoa quer realmente lidar com a ansiedade de uma forma eficiente e consciente, não basta. Não basta apenas fazer práticas terapêuticas. Por quê? Porque você está apenas o quê? Aparando, aliviando as sensações da ansiedade. Isso é muito importante, sim, tá? Porque aí todas essas práticas vão te ajudar a limpar a mente, trazer calma. Só que enquanto não existir esse desenvolvimento emocional, você apenas vai ficar aparando as arestas, entende? Então, é todo um conjunto que, quando a pessoa pensa em tratar a ansiedade de uma forma consciente e eficiente, é uma maneira mais aprofundada, tá? Só que, assim, nem todas as pessoas vão ter condições de olhar a raiz do seu problema agora. Uma das coisas, sabe o que que é? É se você realmente está pronta para olhar para a sua ansiedade. Se realmente também você deseja isso. Porque tem muitas pessoas que falam que quer aprender, mas o que, que acontece? Não tenho tempo. Cris, meu tempo é tão corrido, eu não tenho tempo para nada. Chego em casa, tem tanta coisa para fazer. Tudo bem. O que está acontecendo aqui? A prioridade qual que é? Você tem que ver qual que é a prioridade da sua vida. Se a sua prioridade, que nem do filme, for trabalho, nunca que o cuidado emocional vai estar em primeiro lugar para você. Então, você sempre vai ficar falando que não tem tempo, que tem muitas coisas para fazer. Por quê? Porque o foco da sua atenção, você está dentro desse casulo que a prioridade é o serviço para você. Não tem nada errado em priorizar o serviço, mas entenda o ponto que se a ansiedade, se conviver com a ansiedade está difícil para você, porque você já está num processo em que você já tem muitos sintomas e que você não está conseguindo lidar com essa situação, começa agora a ampliar mais a sua consciência para olhar para esse problema que você tem de uma forma diferente, né? Aí, a partir do momento que você começa a mudar um pouco as prioridades, o tempo para o seu cuidado emocional existe, tá? Então, o sofrimento, ele começa a aliviar a partir do momento que você olha diferente para esse problema, tá? Então, o sofrimento acontece porque esse pensamento geralmente surge baseado em ideias pessimistas e previsões ruins, ou seja, imaginação daquilo que o seu cérebro constrói dentro da sua mente, que você imagina cenários totalmente diferentes daquilo que poderia acontecer e não acontece, tá? Então, se você nota que você costuma pensar sempre no negativo, olha, gente, prestando atenção aqui, se você nota que você costuma pensar sempre no negativo, você acaba se desqualificando, e esse desqualificar é realmente ao pé da letra. Você diminui as suas qualidades. E é muito mais fácil ter uma tendência a imaginar que as coisas não vão dar certo. Essa desqualificação faz com que essa parte otimista de ver a vida não exista. Você começa a trazer pensamentos e sentimentos que as coisas não vão dar certo, que você
é um fracasso, que as coisas que você faz é um fracasso, que você não vai ter um bom desempenho em determinado assunto, naquilo que você precisa resolver. Percebe aqui? Mas quem está ditando isso para você? É aqui dentro, é a sua mente. Só que você traz tanta verdade para essas sensações que faz com que a angústia cresça ainda mais dentro de você. E veja se é assim que acontece com você também. Perceba isso. E aqui é o ponto que você começa a olhar para você de uma forma diferente e entender como que a ansiedade vai desencadeando. Porque hoje em dia, falar sobre ansiedade parece que está tudo muito na moda, né? Qualquer coisa é ansiedade. Mas a gente precisa levar muito a sério esse assunto, por quê? Porque não é brincadeira. Porque tem muitas pessoas indo a um caminho da depressão, há um caminho de outros tipos de transtornos que, se a pessoa tivesse olhando com mais cuidado para si, se ela tivesse já esse tempo para olhar para ela de verdade, poderia muito bem ter evitado todas essas consequências quando é mais profundo, entende? E a mesma coisa é o que diz também a psicóloga Juliana Vieira. Ela é docente lá da universidade lá do Sul, Santa Catarina, é a Univale. Ela explica o quê? Que os nossos pensamentos, meninas, que os nossos pensamentos pode ser um leão ou uma cobra de uma forma metafórica. Eu vou explicar para vocês. Quando ela fala que o nosso pensamento pode ser um leão, o que ela quer falar com isso? É o seguinte, que o primeiro pensamento que surge, tá? Apresenta o problema e te conduz para você resolver esse problema. Só que você consegue estabelecer um planejamento, mesmo que a situação te preocupe. Esse é um processo que é a nossa meta. Por quê? Todo mundo tem problema. Todo mundo vai ter problema em algum momento. Ninguém vai zerar os problemas, tá? O nosso cérebro, ele sempre quer achar alguma coisinha, tá? Só que quando a gente começa a construir essa liberdade, essa habilidade de saber lidar com uma situação que nos preocupa, essa é do mesmo jeitinho que a gente vai começar a treinar a nossa mente a lidar com essas situações. Tá? Assim como eu falei que a ansiedade ela é perfeitamente normal, não é que a partir do momento que você desenvolve um equilíbrio emocional que você nunca mais vai sentir ansiedade, isso daí é mentira, tá? Porque a ansiedade, ela é uma emoção. Desde que nós, seres humanos, somos seres emocionais, sempre, em qualquer momento, pode surgir aí um gatilho para ativar a nossa ansiedade. Só que agora a questão é o quê? Que com o equilíbrio emocional, você tendo esse centramento, essa calma de olhar de frente para o problema e você instantaneamente conseguir sair do foco aqui do problema e olhar as coisas de uma forma mais ampla, é essa qualidade que faz com que você comece a lidar melhor com a ansiedade de uma forma agora é o quê? Eficiente e consciente. Né? Agora, olha só, o pensamento cobra, como que é? É aquele pensamento que dá o bote, tá? O que significa dar o bote? Esse pensamento, ele fica repetindo que você não vai conseguir, que você não vai ter tempo, que não vai dar certo, que são pensamentos trazendo evidências fantasiosas. Evidências fantasiosas é o quê? São esses cenários imaginários que somente a sua mente cria para você. Não está acontecendo, mas acontece aqui. Por quê? Porque você acredita que é verdade, né? Então, lembrem que a nossa mente, ela não consegue distinguir o que é o real do imaginário. Só que quando você acredita a tal ponto e é fielmente
conectada com tudo que a sua mente reflete para você, é aqui que mora o perigo. Por quê? Você confia tanto naquilo que a sua mente está te falando, que são esses pensamentos imaginários, fantasiosos, que você entra e mergulha de fundo nesses cenários. De que você pode o quê? Fracassar, de que não vai dar certo, de que as coisas não vão vir com facilidade para você, de que é difícil manter a calma, de que é difícil retornar a um estado de equilíbrio quando você está com ansiedade, que é difícil tirar o foco do problema, que é difícil não ficar preocupada com a situação. São sentimentos, tá? Pode ser que você ainda não tenha nem a consciência dos pensamentos, mas o pensamento ele vai gerando o sentimento para você. Só que esse sentimento é o que vai criando dentro de você um estado de angústia, de preocupação, de um estado depressivo mesmo, que você vai minando a sua energia. E aí não há disposição, não há motivação, não há alegria, não é? Então, quando vocês me falam que começa a ter crises de choro, que começa a acordar de manhã sem motivação para trabalhar, que volta para casa cansada, que volta do trabalho totalmente desanimada e já vai trabalhar desanimada só de pensar no dia seguinte que precisa trabalhar, isso não é vida. E isso tudo eu sinto na pele também quando vocês me falam, porque eu já passei por isso. Eu já passei todos os dias chorando na época que eu trabalhava lá atrás como nutricionista, que não era aquele trabalho que eu imaginava que era. Era muito mais coisas e lidar com muito mais situações, pessoas, de você conseguir trazer toda uma postura diferente, sabe? De você conseguir ser política, sabe? Assim, de você ter um pouquinho de aqui, ó, consciência para lidar com pessoas difíceis, situações desafiadoras para você lidar com o problema. E quando você lida com essa situação todos os dias, chega realmente nesse momento que você sente a sua saúde prejudicada. Então, essa questão mesmo da ansiedade, se hoje para você é um probleminha, entenda que é muito mais fácil de você lidar com ela agora do que quando ela tornar um problemão na sua vida. Eu falo um problemão porque já teve caso, tá, que uma pessoa pediu ajuda para mim, só que o que acontecia? Ela estava tão dependente agora de remédio que estava tendo crises constantes de ansiedade. Quando a gente fala também crise de ansiedade, é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Só que no caso dela, ela tinha até crises de epilepsia. Então, o que acontece nesse momento? O corpo já não atende mais a resposta. Ela quer fazer uma coisa, mas o corpo está reagindo de uma forma diferente, entende? Só que o que acontece? O corpo está já totalmente dependente do remédio. Então, nesse sentido, que eu falo para vocês, né? Criar consciência é a base de tudo, para você olhar de frente a ansiedade, tudo que esteja afetando o seu bem-estar. Enquanto a solução que você deseja por um caminho que seja simples, rápido, for a sua prioridade, você não está tratando a ansiedade como deve ser tratada. Por quê? Porque para criar
realmente essa diferença, esse resultado eficaz, é onde você precisa trazer toda essa postura de trazer todo esse desenvolvimento emocional. Não é apenas você apenas assim fazer algo que te dê um alívio momentâneo, tá? Então, é um assunto muito sério, que sejam destrutivos, pensamentos que sejam pessimistas. Ele é muito fácil de ser reconhecido. Sabe por quê? Porque os pensamentos, eles vão te proporcionar um sentimento. Se você pensar em, por exemplo, se eu falar para você, pessoal, pense na última viagem que vocês fizeram. Pense na última viagem que vocês conheceram. Qual foi o último lugar que vocês foram passear? Rapidinho, né? A mente traz para você um local. E geralmente perceba qual é o sentimento que fica com você agora. Geralmente, quando a gente pensa e traz na nossa lembrança um lugar que tivemos uma experiência positiva, geralmente vai estar junto com a gente o quê? Um sentimento de felicidade, de alegria, talvez até recheado de risadas, se a gente lembra de algo engraçado que aconteceu, não é? Só que quando a gente agora para e pensa numa situação que seja desconfortável para a gente, qual é o sentimento que vai dar? É esse sentimento de angústia, é esse sentimento de tristeza, é esse sentimento que as coisas não vão dar certo, né? Então perceba que aquilo que vocês sentem na maior parte do seu dia estão vindo por essa polaridade de pensamentos. Então, se na maior parte do seu dia você está para baixo, está desanimada, está cansada, cansada aqui vocês vão entender, tá? Que não é um cansaço físico. Por exemplo, você correu 1 hora, não é esse cansaço, é um cansaço que parece que está com você o dia todo, não larga do seu pé. Então, começa a olhar. O aprofundamento é olhar aqui, ó, o que está acontecendo na sua mente. Quais são os pensamentos que você está alimentando todos os dias com você? Como que você acorda? Como que você vai dormir? Né? Como que tá os seus relacionamentos com as pessoas hoje? Como que você olha o mundo? São alguns questionamentos que faz você perceber, né? Qual é o tipo de pensamento que você tem nutrido ultimamente? E agora, nem todo tipo de ansiedade é ruim, sabia? Existe uma ansiedade que é boa, que é positiva. Por exemplo, eu até vou comentar aqui de uma pessoa que respondeu a um dos vídeos que estão lá no feed, né, do Instagram. Ela falou assim: eu duvido que não tenha nenhuma pessoa que sinta ansiedade quando vai fazer uma viagem. Aí eu falei: com certeza, a maioria vão experimentar um sentimento de ansiedade, só que uma ansiedade positiva. E o que é essa ansiedade positiva? É de você notar como você se sente. Como você se sente se eu falar para vocês assim: olha, gente, amanhã não. Se vocês pensarem, por exemplo, nas próximas férias, você pode escolher qualquer lugar para você ir, tá? Não, sem pensar lado financeiro, sem nada. Se você pudesse ir para qualquer lugar, independente de dinheiro, independente das pessoas, é assim. Só que assim, quando você começa a planejar, você já está vivenciando essa experiência de viajar.
O fato de você marcar as suas férias, planejar uma viagem, escolher para onde você vai, isso tudo é muito gostoso, porque traz para você sentimentos bons de alegria. Ai, como vai ser a viagem? Ai, que roupa que eu vou levar? Ai, vai fazer sol, vai fazer frio? Será que eu vou escolher ir para um lugar que é praia ou montanha? Perceba o tipo de ansiedade, por mais que eles sejam os pensamentos que estejam com você, mas repara que não são aqueles pensamentos que te angustiam, que te deprimem, são pensamentos que te deixam motivadas, alegre. Então, aqui é essa ansiedade positiva. A ansiedade positiva também, ela pode acontecer, além da viagem, um casamento, uma formatura, né? Então, são várias situações que você pode sentir que vem surgindo um friozinho na barriga, mas não é que seja essa ansiedade que as pessoas já imaginam, né? Que é essa ansiedade negativa, que dependendo vai avançando para uma depressão. Eu lembro bem que a minha sobrinha, quando ela era mais pequenininha, a primeira vez quando a gente falou que a gente ia para a praia, ela ela não conseguia nem dormir. Ela falava assim: "Titia, amanhã a gente vai para a praia, a gente vai para a praia", né. E aí o que que acontecia? Ela ficava tão eufórica, que aí ela perdeu até o sono. É bonitinho, né? Mas o que que acontece aqui? Você vê toda essa diferença de uma ansiedade positiva e a outra que é negativa. E quando você começa a descobrir também essa qualidade, você começa a interpretar a ansiedade como algo normal, né? Então perceba que é a qualidade dos seus sentimentos que vai nortear para você qual é o tipo de ansiedade que você está nutrindo hoje, né? Então é importante também deixar claro que temos uma tendência a antecipar as coisas que nem vão acontecer. Você já reparou nisso? Ou que nem estão sob o nosso controle. Esse é o ponto de desafio para muitas pessoas, né? Então, perceba, num olhar agora mais amplo, né, do que a gente está falando, que situações você tende a ficar preocupada? Que situações, Verinha, você tende a ficar preocupada? Marisa, que tipos de pensamentos você costuma ter e assim é, você começa a perceber que começa a criar uma ansiedade para você? Pessoal aqui do Insta, Emanuele, Genilde, tá, Santos, Cris, entrando agora. Quais são as situações que vocês percebem que vocês tendem a ficar preocupada? Conseguem identificar alguma situação? Que tipo de pensamentos você costuma ter e assim você vai se conhecendo melhor? Aqui você está se conhecendo melhor, porque você não está neste olho, nesse meio turbulento de pensamentos, né? Eu acredito que você esteja aqui com a consciência agora mais tranquila, que a gente está conversando. Então, são esses momentos que são ótimos para quê? Para você poder expandir a sua consciência. Então, para você trazer toda essa eficácia na maneira de lidar com a ansiedade, é importante trazer esse momento, né, de calma, mas esse é momento de aprendizado, de conhecimento, porque é daqui que entra para o seu racional e que você consegue, pouco a pouco, mudar a sua velha maneira de ser. Porque a forma reativa como você reage a alguma situação, pessoal, ela está sendo ditada pelo seu inconsciente. Só que muito do que a gente faz
95% ele é regido através do nosso inconsciente e 5% apenas do nosso lado racional. Onde a gente tem que trabalhar com o nosso racional é agora, nesses encontros, quando a gente está aqui num momento tranquilo, né, do nosso dia, aprendendo, interagindo, é nesse momento que a gente traz o racional, para que ele possa nos ajudar na parte que é o desafio, que é esse corre-corre, que a gente não está parando, a mente não pausa, a correria do dia a dia, e se alguém fala alguma coisa para você, você já estoura. Essa é a forma reativa de ser. Este é o seu inconsciente, tá? Então, aqui é muito importante de você trazer esse olhar mais amplo diante de uma situação. É assim que você tira o foco do seu problema. É assim que você começa a construir pensamentos diferentes. É assim que você começa a construir soluções. Por quê? Enquanto você estiver no foco do problema, você está vivenciando toda aquela angústia, preocupação. Não há como você pensar diferente. Por quê? Você está totalmente fechada dentro do problema, entende? Então, quem aqui já teve essa experiência de. Eu sei que a Verinha já teve, né, Verinha, em relação ao medo, por exemplo, mas está num momento de ansiedade, você não consegue pensar, não é? Você não consegue pensar porque não tem tranquilidade na sua mente. Aqui só está tudo muito agitado. É isso que acontece para você não trazer decisões assertivas, para você não trazer escolhas que você tome de uma maneira consciente e racional, né? De uma maneira tranquila. Então, se você quer desenvolver, tá? Esse lado mais consciente, ideias criativas, escolhas assertivas, ser uma pessoa decidida, né? É daqui que a gente começa, né? É daqui que a gente começa. E a Verinha está colocando, e a única coisa é querer fugir da situação, e é isso mesmo. Então, geralmente, quando as pessoas acabam tendo toda essa dificuldade de lidar com a ansiedade, uma das coisas que o pessoal me falou é esse sentimento de querer sair do local. Mas é uma saída de fuga, né? De não conseguir lidar de frente com o problema que está aparecendo, né? Então, perceba num olhar mais amplo que situações você tende a ficar preocupada, que situações, que nem a Emanuele está colocando aqui, que situações o medo tira a sua paz, que situações que você percebe que a mente te deixa muito agitada, que situações que faz com que você perca a sua paz mental, quais são as situações que você se vê com a mente muito distraída, que você não consegue focar em nada, tá? E é desses momentos que você se vê perdida, e nesses momentos que você começa a trazer agora clareza de você agir diferente dentro dessas situações é que vai te trazer resultados diferentes. Não tem como, né, da gente ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa e pensando sempre a mesma coisa. E aqui é o momento da gente trazer toda essa expansão da nossa consciência, tá? E agora, enquanto você não se conhece a fundo mesmo de saber o que te desequilibra, você apenas o quê? Apara as tensões da ansiedade. E aqui em nossos encontros, a intenção é da gente elevar o nível de consciência para lidar com a ansiedade de uma forma que você consiga olhar ela e você consiga ter calma do que fazer. O que fazer? Esse é um grande ponto que as pessoas me falam, não sei o que fazer. E aí não sabe o que fazer, não sabe como agir, né? E qualquer caminho para você acaba sendo uma opção, né? Porque você não tem consciência de como agir diferente.
Então, para você que está chegando agora, compartilha também com as pessoas da sua vida a nossa aula hoje, o nosso encontro, porque eu sei que talvez essa aula seja para as pessoas aquilo que está sendo para você agora, um despertar, uma transformação, uma mudança de pensamento, né? E eu tenho certeza que essa mudança de pensamento vai mudar a forma como você lida com a ansiedade, a forma como você vai sentir diferente, vai mudar a sua felicidade e, acima de tudo, o seu equilíbrio emocional. Então, a nossa aula abre a oportunidade de entender melhor o nosso cérebro, que ele tem uma tendência de antecipar as coisas. E você compreende que é um desperdício de tempo gerando ansiedade e sofrimento. Por quê? Com a sua mente AO, que a gente tanto fala aqui, a nossa mente atenta e observadora, você já logo capta a situação. Opa, eu já estou entrando aí no blá 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 do pensamento. Volta agora a consciência, né? Então você puxa, resgata a sua consciência. E é como se você laçasse um laço para você mesma e sair, e você vai saindo lá do poço bem fundo. E assim você traz de volta uma luz na sua consciência. E é dessa forma, com o foco da sua atenção no fluxo dos seus pensamentos, do que está acontecendo com você, que você tem essa escolha e de você perceber o que está acontecendo com você, né? E desse momento você está se cuidando, você está tomando escolhas diferentes, você não está mais dentro do problema, você viu o problema e você está puxando a sua. Você está se puxando a sua mente, puxando você de volta para olhar diferente para a situação. Não ficar mais apegada a esses pensamentos fantasiosos que acionam vários mecanismos fisiológicos e psicológicos que atrapalham a sua saúde, prejudicando a sua mente e o seu corpo. Então, enquanto você não se desprende, enquanto você fica nesse casulo, você pode ficar irritada, ter dificuldade, né, para dormir, ter alterações no apetite. Quem de vocês já tiveram a experiência de ter, por exemplo, uma vontade louca de comer uma barra de chocolate quando estava ansiosa? Já tiveram alguma experiência assim? Tem pessoas também que sentem na hora uma diferença no apetite, não perdem totalmente a vontade de comer. É uma situação também que acontece, né? Então, assim como vai alterando essa questão do apetite, vai dando também problemas mais sérios, a ponto de desenvolver alguma alteração no estômago, no intestino, porque acaba desregulando totalmente o seu organismo, né? Então, olha só, aqui é a oportunidade de você antecipar o que pode acontecer com você, né? Quando a gente começa a construir essa mente em que você percebe que enquanto você se mantém dentro do foco dos pensamentos, o que vai desenvolvendo em você, você começa a entender e trazer para você essa consciência, é verdade, né? Eu acabo eu acabo só deixa eu bloquear aqui um usuário aqui. Então eu acabo querendo comer um chocolate, eu acabo querendo entrar, fugir da situação, eu acabo tendo muita vontade de chorar. Então, isso daí não é vergonha para ninguém, tá? Não é vergonha para ninguém, por quê?
porque a gente não está criando uma crítica, a gente não está analisando o nosso comportamento no sentido de, tá certo, tá errado. Não. Você mesma está sendo a sua mestre nesse momento, né? De você olhar o que realmente está acontecendo com você. E é desse ponto que você traz clareza. Clareza em que ponto que você está. Então, é essa oportunidade que você traz para você antecipar o que acontece com você, enquanto a sua saúde está perfeita. E fazer mudanças na sua maneira de ser, através do amor e não pela dor, né? Quem aqui já escutou essa expressão? Se não é pelo amor, é pela dor. E não precisa ser pela dor, né? E como toda essa desregulação acontece por sentimentos ruins que você nutre, esse sentimento ele pode estar associado à falta de segurança. Que mais que vocês acham que pode estar acontecendo para ter sentimentos ruins? Falta de segurança, que mais? Baixa autoestima, excesso de pessimismo, reclamação. Se vocês percebem também muito negativismo, vitimismo, né? Diante dos acontecimentos, aquilo que acontece com você. Por exemplo, eu tô assim por causa dessa pessoa, porque essa pessoa fez isso comigo, né? Então, veja que são essa é a maneira de ser reativa, né? Porque é esse primeiro momento, é esse impulso, né? Que te dá essa percepção. E segundo a psicóloga Juliana Vieira, ela fala assim que as pessoas mais otimistas, né, e são mais assertivas, porque elas podem ter a habilidade para buscar o melhor caminho para o problema, olhando para o futuro sem considerar que ele seja aquele futuro horrível, catastrófico, que vai acontecer desastres, né? Então, realmente é isso. Às vezes, a gente pode ter, às vezes não, né? A gente pode ter um problema, e o que acontece aqui? Esse problema para minha visão, a minha maneira de olhar, eu vou olhar que, por exemplo, aqui, né? Não tem. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui, meu caderno, certo? Eu tô olhando para o meu caderno e eu tô vendo ele azul. Tô vendo ele azul. E vocês vão falar para mim: não, Cris, não é azul. Ele é colorido, ele é meio laranja, amarelo, rosa, roxo. Eu falo, não, Verinha, é azul que eu tô vendo. Que cor que vocês estão vendo aqui, pessoal? Né? Eu falo para vocês, eu tô vendo azul. Eu só vejo azul. E aí vocês temam do outro lado. Não é azul. É rosa, é roxo, é amarelo. E o que acontece se eu mostrar para vocês assim? Todas nós estamos certas. Eu vejo azul e vocês veem essa cor, certo? Só que nenhuma de nós está vendo a situação desse jeito. Então, o que acontece? Quando a gente cria essa visão otimista, é o quê? A gente está com a mente aberta. A gente olha de uma forma diferente a situação. Olhar desta forma em que eu falo para você, eu olho azul, azul, é azul, não é amarelo, não é roxo. Estou olhando focado somente aqui. Sabe quando tem o cavalo? É crina, né, que tem o cavalo só tá olhando assim. Para onde ele só olha assim. A visão dele é assim. Então, se eu fico só com a minha visão assim, o que é?
eu perco a oportunidade de olhar de uma forma diferente. Então, o que eu olho é o certo para mim, só que o que acontece? É um olhar fechado, a mente está fechada. E eu não tenho, se eu olho isso e eu não vejo outra coisa, é assim que eu olho, eu vou olhar o mundo dessa forma. Só que o olhar fechado é esse olhar em que você percebe que não existe outra opção, é só isso. Isso é o que te leva a olhar sempre as coisas da mesma forma, de uma forma pessimista, de uma forma que seja negativa. Por quê? Porque a sua consciência ainda não está olhando de formas diferentes, não há outras perspectivas. E no momento que você traz perspectivas diferentes, é onde você aprende agora a criar soluções, tem ideias na mente, né? E eu vou trazer também agora como exemplo do que a gente pode fazer quando a gente se vê no meio de uma situação que cria ansiedade, né, para gente, trazer como um lema o quê? A seguinte frase que eu vou falar já já para vocês. Bom, eu falei um pouquinho da minha experiência, né, enquanto eu era super ansiosa, estressada, né? No tempo que eu trabalhava como nutricionista no hospital, e uma das causas da minha grande ansiedade era dar palestras, porque eu detestava falar em público. E aí, o que acontecia? Eu já sofria antes, né? E é tudo isso. Sofria antecipado, porque eu criava realmente esses cenários na minha mente. Se eu gaguejar, se eu sentir, se eu tiver branco, né? Eu tenho dificuldade de ter jogo de cintura. E aí? Eu vou ficar muda, né? O que eu vou fazer? E se as pessoas não me derem atenção? E se isso, e se aquilo? O que acontece? Aí você vai criando aí uma situação bem desconfortante e você acaba paralisada sem saber o que fazer mesmo, né? E uma das coisas para você criar solução, para sair do problema, é o seguinte lema: um passo de cada vez. E esse um passo de cada vez é você voltar aonde você está na sua situação agora e, por exemplo, eu preciso fazer uma palestra, quais são o que eu preciso nesse momento agora para planejar a minha palestra? O que eu preciso pesquisar? Qual vai ser o conteúdo? Como que eu vou fazer a apresentação? E vai indo um passo de cada vez. Essa é uma das coisas que a gente precisa olhar, porque se a gente começa a pensar lá no final e a gente não se preparou para isso, a gente vai realmente sentir que os nossos pensamentos dão muito poder para a gente. Por quê? Uma vez que você não pesquisou, não preparou conteúdo nenhum, não sabe o que vai falar, a impressão é essa: o que eu vou falar? Será que as pessoas vão, eu vou gaguejar, vai me dar branco? Vai me dar branco por quê? Porque você não sabe conteúdo, você não pesquisou, tá tudo ainda sem nenhuma ideia criada, sem nenhuma construção de uma apresentação. E aí, você fica dentro daquele núcleo do que você não tem nada na sua consciência e realmente você fica perdida nessa situação, né? Então, um passo de cada vez, eu vou trazer com mais detalhes na técnica que eu vou falar para você, que é o tema da nossa live hoje, que é a técnica resolvedor de problema que alivia a sua ansiedade, tá? Então, a mente, ela, ela pode te dar uma sensação de que ela te domina. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Então, uma das não queixas, né? Dos grandes impedimentos das pessoas que estão sofrendo muito com ansiedade é falar para mim: ai, Cris, a minha mente é mais forte que a minha força de vontade.
Não sei se vocês já sentiram que a sua mente te domina, mas sentiram com essa verdade de que a sua mente é muito mais forte do que a sua capacidade de transformação, do que a sua capacidade de ter força de vontade para mudar. Então, se você já afirma isso, você traz poder à sua mente. Esperar ter força de vontade ou poder que você precisa é esperar cair presentes, ó, do céu. E eu falo mais, por quê? O universo, ele te dá presente o tempo todo. E de que forma que ele dá presente o tempo todo para você? Seja por alguma pessoa que você encontra no meio do seu caminho, seja alguma situação no trabalho, seja em casa, seja através dos obstáculos, das pedras no seu caminho. São esses presentes, né? É claro que o presente pode ser grego. Por quê? Porque às vezes você vai ser presenteada com algo que você não quer, com algo que você não gosta, com algo que mexe com os seus sentimentos, com algo que te desafia, tá? Só que a lei da atração é certa. Você atrai o que você pensa, mas principalmente aquilo que você sente. Gravem isso, tá? A lei da atração, ela vai atrair aquilo que você pensa, mas principalmente aquilo que você sente. Só que quando a gente fala sentir, ele é muito poderoso. Por quê? Porque aí entra o racional. O que que acontece? Às vezes você quer pensar positivo, mas o seu racional, o seu pensamento, ele vai contra você. Ah, você não vai conseguir tão fácil assim. E para mudar, olha, vai dar trabalho. Vai vendo o que a sua mente vai falando para você quando você pensa em fazer algo diferente. Será que vai dar certo? Será isso, aquilo? E o que que acontece? Isso são os pensamentos. Mas qual é o sentimento que vai nutrindo? Você vai nutrindo o quê? Uma desconfiança por você mesma. Você vai nutrindo uma crítica, mas você vai nutrindo também essa falta de segurança. E o que que ela traz, a falta de segurança? É a expressão que te traz quando há ansiedade. Essas dúvidas, quando você duvida de você mesma através desses pensamentos, ai, será que vai dar certo o que eu vou fazer? Ai, será que vai dar certo a entrevista que eu fiz? Ai, será que eles vão gostar da minha apresentação? Ai, será isso, aquilo? O que que é isso? São um leque de pensamentos de dúvida, é uma incredulidade com a sua capacidade. E essa incredulidade, quem está depositando, não é, por exemplo, o seu chefe, não é a sua colega, não é a sua mãe, não é ninguém da sua família a não ser você. Então, esse é o ponto principal, que é grande desafiador aqui, é você jogar com você mesma, né? Por quê? Porque você sente. E como é que eu vou sentir uma outra coisa? Se no fundo você desacredita, né? Então, se você continuar pensando que a sua mente te domina o tempo todo, é assim que você vai se sentir e você vai confirmando ainda mais que isso é verdade. Por quê? O universo vai te presentear com pessoas, com situações que vão ser desafiadores e que você vai reparar que a sua mente domina a todo tempo, porque te traz preocupação, angústia a todo tempo, é só as coisas pensando, e você vai confirmar ainda mais para você, a minha mente está dominando. E realmente é certo, não é? E agora me diga, você quer mudar? Você quer aprender a lidar com a ansiedade? Mas
de uma forma consciente e eficiente, como lá atrás eu falei, consciente e eficiente, por quê? Porque você está se autoconhecendo, você está indo no raiz do problema, não é só momentos de acalmar a mente, tá? Então, aqui você tem que ter muito bem claro se você tem abertura, se você está com a sua mente aberta, pois se você que está comigo até agora e não estiver a fim de experimentar coisas novas, que a gente está falando nessa aula e que vai falar da técnica resolvedor de problema, essa aula não é para você. E tá tudo bem, né? Lembrando sempre que todos nós temos os nossos momentos, mas é importante de você identificar aqui se você tá com essa mente aberta de aprender coisas novas, experienciar coisas novas, mas principalmente colocar em prática. Lembrem-se, tá? Que conhecimento por si só não gera resultado, né? É uma frase que a gente fala muito, mas realmente é. Por quê? Imagina se, por exemplo, se a gente só aprende. Por exemplo, se eu só aprendo, tudo bem, eu aprendi para mim. Mas agora, se eu não pratico, se vocês me veem a todo momento reativa à emoção, o que adianta eu ter consumido toneladas de conteúdo, feito tantos cursos, feito dezenas de formações, para quê? Para nada, né? Então, isso é o ponto mais importante, de você ver, tá aberta a receber aprendizado, tá aberta de praticar, tá aberta de ir para campo, porque tem muita gente que fala, só que na hora do vamos ver, não tenho tempo. Não consigo tirar um momento do meu dia para me cuidar, para aprender, para praticar. Aí não adianta nada, né? Então, quando a gente fala também de lidar com a ansiedade de uma forma consciente e eficiente, é o que traz resultados eficientes e não temporários, tá? E uma das coisas que mais vejo as pessoas errarem, sabe o que é, pessoal? É dar um passo para frente e 2 para trás. Por quê? Quando a ansiedade não atrapalha mais, uma vez que você consegue resolver esse problema, ou consegue resolver a dor que que está sendo muito forte para você, o que acontece quando você vê que as coisas estão dentro do seu eixo, dentro do seu equilíbrio? Muitas vezes acontece dessas pessoas que estavam desesperadas em criar solução para a vida dela, desembesta de não fazer mais nada. Não faz nada. Né? Por quê? Porque a vida já está em equilíbrio, né? E esse é um dos erros que as pessoas mais cometem. Por quê? Porque lidar com a ansiedade é você lidar com a sua vida no dia a dia. Mas isso que eu vou ensinar para você é para você fazer sempre, com tudo, seja um probleminha ou um problemão, e ter como lema um passo de cada vez. Lembre-se que, por mais que você tenha conseguido trazer uma solução para o seu problema, você tenha conseguido reparar que as tensões da ansiedade foram embora, elas podem voltar. Então, por isso que tudo que você faz diferente, você sempre tem que manter dentro da sua rotina, da sua prática. E é assim com tudo, não é, gente? Se, por exemplo, você se matricula na academia e você começa a fazer uns exercícios para tonificação muscular e tal, você começa a ver resultado, o que acontece? Você vê resultado. Só que aí, uma vez que você para, você começa a fazer tudo diferente, ou mesmo você volta ao seu hábito anterior, o que acontece?
volta tudo, né? Volta tudo. Mas vamos falar do caminho certo, né? Então, o caminho certo para você começar a tirar o foco do problema é modificar a maneira de lidar com o problema. Então, o pensamento vem e o controlamos a partir desse momento. Por isso que é muito importante ter a sua mente AO ativada. Neste momento que você consegue começar a controlar esse fluxo mental. Então, a partir desse momento que você reconhece o pensamento, você aceita, você identifica aquilo que está incomodando você e você começa a trazer análise em cima dessa situação. O que é preciso para você resolver a situação? Então, vamos usar agora o lado racional do nosso cérebro, tá? Nesse caminho, vamos separar a preocupação produtiva da improdutiva. Percebam aqui, a preocupação produtiva e improdutiva. A preocupação, ela nos motiva a fazer as coisas, certo? Quando a gente tem alguma coisa para fazer, a gente fica preocupada, mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a, a, a percorrer esses passos que a gente precisa fazer, você vai reparando mesmo que a preocupação vai diminuindo, porque você viu que as coisas renderam para você. A preocupação produtiva, ela é adaptável, gravem isso. Quando a preocupação ela é produtiva, ela é adaptável. Ou seja, quando nos sentimos ansiosos sobre alguma coisa, a gente começa agora a pensar nos passos para resolver essa situação. Essa, então, é uma preocupação que é adaptável. Por quê? Porque você sentiu a preocupação agora, você trouxe a sua consciência, o lado racional de fazer análise daquilo que você precisa fazer, e você, com essa análise, você já tirou já essa preocupação. Foi embora, tá? Por isso que ela é adaptável. Já a preocupação improdutiva tem a ver com o estresse sobre as mesmas coisas que preocuparam ao longo do seu dia, mas você não leva a nenhuma solução. Você só fica pensando, e é o que acontece quando você traz esses pensamentos antes, por exemplo, de você dormir. Você fica remoendo, por exemplo, coisas que aconteceram com você, mas você não está trazendo solução, você apenas está com essa ruminação mental. Percebem aqui? E agora, então, eu vou ensinar você, não uma, mas duas técnicas, olha só, de bônus, duas técnicas aqui para a gente resolver o problema. Estão com papel e caneta na mão? Então, olha só. A primeira coisa que eu vou falar para você, anotem aí, dividir em pequenos passos, tá? Então, lista de tarefas, nesse sentido, elas são muito úteis para você tirar as coisas da sua mente, tá? Escrever, tá? Ela tira a sua preocupação, tira a sua ansiedade quando é algo que você vê que são alguma pendência, precisa fazer alguma tarefa, tá? Vamos lembrar aqui que a ansiedade, ela pode vir por diferentes aspectos, ter diferentes situações, né? Então, vamos pensar aqui que seja por algo que você precisa fazer no trabalho, tem alguma pendência, ou até mesmo no exemplo que a gente deu do médico, né? O que acontece? Você vai dividir em pequenos passos. Então, em um caderno, um pedaço de papel, você pode fazer também o quê, tá? Se você percebe que hoje você tem muitas coisas para resolver, não é um problema, vários probleminhas, por exemplo. O que você pode fazer? Desenha num papel duas colunas, tá? Então, você vai riscar aqui duas colunas. Uma, você vai escrever as suas tarefas e a outra, você vai escrever as suas preocupações. E aí,
você vai anotar por ordem de prioridade. Então, uma coluna aqui, você anota as tarefas que você precisa fazer e as outras, as preocupações em cima dessa tarefa, tá? Assim você fica com as situações, os probleminhas muito claro na sua mente. E quando você começa a perceber quais os graus de preocupação, você pode começar também a anotar as soluções por ordem, né? Qual é o tipo de tarefa que, se você fizer hoje, por exemplo, vai ter uma solução mais fácil que vai amenizar aqui a sua preocupação. É uma maneira de fazer, tá? Agora, esta forma de fazer, quando você traz aqui tarefas e preocupações, imaginem que são para várias situações que você tem nesse momento, tá? Por exemplo, quem pode me dar um exemplo aqui, gente, de probleminhas, né? Mesmo que sejam problemas grandes, mas se você tem vários, por exemplo, eu quero trocar de emprego, que eu não estou aguentando meu emprego, eu quero trocar de emprego. O que vem as preocupações nisso? Onde que eu vou mandar o currículo, né? Será que eu tenho alguém que eu conheço de alguma empresa que pode fazer alguma indicação, né? Eu tenho que, antes de tudo, eu preciso preparar meu currículo. Olha as preocupações que vão vindo em cima dessa situação. Outra coisa, outra tarefa. Eu preciso ir no oftalmologista, porque eu estou reparando que a minha visão está ficando meio turva, não estou conseguindo olhar direito à noite, ou dirigir à noite. Aí você começa a colocar e vai listando quais são as tarefas, mas quais são as preocupações que estão aqui na sua mente. Quando você traz isso muito bem claro para você, você começa a ter agora uma visão macro da situação. E aí você começa a fazer os pequenos passos, ou quais são as primeiras tarefas, a primeira tarefa que você vai fazer que vai te trazer uma solução rápida. E aí você vai eliminando, tá? Imagina assim, a cabeça cheia de preocupação é uma cabeça que, por exemplo, a sua mente está aqui, é um copo. Só que, por exemplo, se tá embaixo de uma torneira e tem uma gotinha caindo por vez, cada gotinha imagina que é um pensamento seu. Daqui a pouco o copo vai estar cheio de água, a sua mente vai estar cheia e você vai sentir a sua mente cada vez mais inquieta, agitada. E aí um pensamento, uma preocupação a menos na sua mente vai começar a trazer para você essa sensação de alívio, tá? Então, a Silvânia tinha colocado aqui, eu tenho refluxo, então a sua tarefa é o quê? Eu preciso agendar uma consulta médica, né? Então, qual a preocupação que está dando o refluxo com você? Será que é só refluxo ou será que é refluxo gastrite? Você vai colocando. Quando a gente começa a numerar as questões e tirando os pensamentos da mente, você vai colocando, você vai ver que só esse exercício já traz para você um alívio, tá? E agora é o seguinte, um outro exemplo que eu vou trazer dentro da mesma linha de fazer pequenos passos, uma única tarefa, tá? Então, eu lembro bem, eu vou dar um exemplo lá da minha época que eu era nutricionista. Gente, eu tinha feito um vídeo uma vez que, nossa, o pessoal gostou muito. Deixa eu molhar um pouquinho a garganta. O pessoal gostou muito que eu tinha feito assim, um vídeo chamado 3 passos para emagrecer e não... não lembro direito, mas eu tinha feito um vídeo dessa forma, 3 passos para emagrecer e não voltar, alguma coisa assim. E o que acontece? Eu fui explicando os passos, os pequenos passos, né? Então, por exemplo, eu lembro que dei um exemplo assim, você quer emagrecer 10 quilos, certo? Então, você vai colocar um tempo viável para você emagrecer 10 quilos, tá? Então, vamos considerar
vai, 2 quilos cada mês. Tem pessoas que prometem muito mais, né? Mas eu sempre falava, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o que eles preconizam? Entre 2 a 4 quilos por mês, eu ainda lembro. Mas assim, se a gente pegasse, por exemplo, 2 quilos por mês, daria um tempo de 5 quilos, não, 5 meses. Então, esse é o primeiro passo de você ir destrinchando, né? Então, você vai vendo o tempo do ponto A que você está aqui, né? Então, existe um ponto A. Esse ponto A é a situação que você está hoje. E o ponto B é o seu desejo, tá? Então, aqui, sempre você olha qual é o seu ponto A e o ponto B. O ponto B geralmente vai ser onde você vai querer, qual é o seu objetivo, certo? E aí, o que você vai fazer? Dentro desse espaço, do ponto A para o ponto B, vai existir uma distância. E dentro dessa distância, você vai ter o quê? Pequenos resultados para você chegar nesse resultado máximo. Então, pegando o exemplo aqui, que você quer diminuir 10 quilos dentro de 5 meses, então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Dentro desse tempo, você vai quebrar esse tempo. Só que, tudo bem, você vai quebrar esse tempo, e aí, né, para ter esse resultado, o que você vai fazer? Eu vou melhorar minha alimentação, sei lá, eu vou diminuir a fritura, eu vou diminuir fast food, todo final de semana que ia para o Mac eu não vou mais. Você vai colocando objetivos a serem cumpridos, né? Então hoje eu estou muito sedentária, eu vou entrar numa academia, ou eu vou correr, eu vou fazer uma caminhada. Aí você vai colocando quais as ações que você vai tomar e qual é a frequência. E aí, que mais? Que mais que está no seu controle para você fazer? E aí você vai numerando e vai fatiando. E aí, o que acontece? Que é muito importante de você comemorar cada micro resultado. O que acontece também, que às vezes a pessoa só vai ficar feliz quando chega lá no ponto B. Essa pessoa só vai ficar feliz quando conseguir diminuir 10 quilos. Mas esses pequenos resultados ela não comemora. Então, o que acontece? Fica mais difícil, fica mais duro para a pessoa sentir que está tendo uma evolução. Porque toda vez que você tem uma evolução, você precisa comemorar, né? Você precisa conquistar. Então, é nessa mesma situação que você precisa olhar para a sua ansiedade. Quais são os seus desafios hoje, por exemplo? Hoje eu não tenho, por exemplo, paciência nenhuma, tá? Para falar com um colega do trabalho que é muito folgado. Hoje eu perco a paciência muito fácil. Eu vai listando, sabe, quais são os prejuízos aí que você vê que a ansiedade vai acontecendo com você. E esses degraus que eu falo, essas comemorações, basta você olhar aquilo que você está fazendo de diferente. Então, se você percebe, nossa, se fosse tempos atrás, eu iria explodir, eu ia ficar com muita raiva. Por exemplo, chega no momento da TPM, eu não aguento de impaciência, só a pessoa me falar um negocinho e já explodo. E aí eu tô percebendo que eu tô tendo mais calma. Isso daí é uma vitória, uma pequena vitória para você chegar até nesse estágio onde você percebe em você um equilíbrio, um centramento, né? Porque existe um tempo de maturação da sua consciência, ter aí essa maneira de pensar diferente, de olhar as coisas como você geralmente olhava de uma forma diferente, né? Então, essa é uma maneira de você
lidar e resolver uma situação dividindo em pequenos passos, tá? Agora, eu vou falar para você a segunda técnica para você usar para resolvedor de problema para aliviar a sua ansiedade. A segunda técnica é a técnica da visualização da solução. Como que é isso, né? Às vezes, você pode ter um problema e que você não tenha ainda muito bem claro quais são os passos que você precisa fazer para chegar no ponto B, tá? Às vezes não está claro em você. Então, o que você vai fazer nessa situação? Você vai se imaginar você no ponto B, quando você já conseguiu concretizar, criar essa solução para esse problema. Então, vamos trazer como exemplo a palestra. Fica mais fácil, assim, de eu falar para vocês. Então, assim, imagina assim, eu tenho que fazer uma apresentação, tenho que fazer uma apresentação, né? E aí, não tenho muito bem claro, né, a maneira como eu vou fazer a apresentação, se vai ser por apresentação pelo PowerPoint ou se vai ser só vou escrever num flip chart ou se eu vou apenas falar. Tá meio confuso, eu tô indecisa. O que dá para fazer? Então, esse exercício de visualização é você imaginar você no dia que você fez a apresentação e você imagina que a apresentação já foi feita, foi um sucesso, todo mundo gostou. Aí você começa a retroceder os passos. Por exemplo, o que você fez um dia antes, 1 hora antes da apresentação, por exemplo. O que você fez? Aí, por exemplo, 1 hora antes eu já estava no local e eu bebi uma água, eu fiz um exercício para relaxar. Ok, vamos lá. De manhã naquele dia eu revisei o material, só revisei o material e estava tudo certo para minha apresentação, que foi no PowerPoint. Legal, fiz no PowerPoint. E aí, vamos lá. Um dia antes, o que aconteceu? O dia antes, eu estava finalizando os slides da apresentação no PowerPoint, tá. E agora, o que aconteceu 2 semanas antes? 2 semanas antes, por exemplo, eu estava pesquisando ainda sobre o tema da apresentação e eu separei, 10 artigos para fazer. Tá. Então, você vai retrocedendo até o ponto do dia que você está hoje, tá? Para alguns, pode ser que seja um pouquinho difícil, por justamente assim, você precisa se autoconduzir, né? Quando você tem uma pessoa para te conduzir, é mais fácil, mas é uma maneira de você procurar ficar presente nos passos, de uma forma mais clara dos resultados. Para você ter o resultado de ter uma apresentação, o que você fez, né? O que você precisou, onde você pesquisou, quantos artigos você fez para ter essa apresentação, né? Então, você começa a trazer com muito mais, fica muito mais claro na sua mente os passos, né? Então, se, por exemplo, a gente falou sobre uma questão do trabalho, né? Uma apresentação do trabalho, mas poderia ser fazer a festa de aniversário do seu filho, por exemplo, né? Você vai pensar, eu vou me programar quando, né? Quanto tempo antes? Aí você pode ir pensando o que eu fui fazendo, passos anteriores, né? Um passo de cada vez. Acaba sendo um passo de cada vez, só que de uma forma que você vai visualizar
você com aquela questão já concretizada. Então, você no ponto B, você traça os passos anteriores até o ponto A, onde você está no dia de hoje, ok? Nossa, gente, quase 2 horas falando aqui, vocês ainda estão comigo, que bom. Mas a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Já são quase, nossa, passamos do horário, mais do que horário, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado, né? É um assunto que a gente precisa realmente mais denso, né? A gente precisa se aprofundar. Aprofundamento é isso, né? E se for uma coisa rápida, é o quê? Às vezes é com uma diquinha, né? Uma dica para acalmar a mente, pronto, acabou, né? Mas quando você quer realmente trazer essa intenção de lidar com a ansiedade de uma forma eficiente, consciente, a gente precisa aprofundar mais, né? Muito mais para ter, né, toda essa parte do desenvolvimento também emocional. Muito bom. Agradeço então a presença de vocês. A gente precisa mesmo de momentos como esse para trazer essa percepção diferente, né? Tem muita gente que tem o desejo de eliminar a ansiedade, de acabar com a ansiedade, mas é um desejo errôneo, errado, né? Por quê? Porque é uma fantasia isso. Então a gente precisa desmistificar também, falar o que acontece e o que não acontece, né? Ansiedade é uma emoção, basta a gente começar a olhar ela de uma forma diferente e que não faça com que afete de uma forma negativa a sua vida. Assim como todos os outras emoções são super importantes para o nosso desenvolvimento, a questão do que a gente precisa é aprender a lidar com todas as emoções, mas por quê? Porque a gente precisa evoluir. Né? Assim acredito eu, que a nossa jornada da vida não é uma mera existência, a gente está aqui para evoluir, e o que a gente falou sobre a lei da atração é que realmente ela vai te presentear com as coisas que você pensa e principalmente com as coisas que você sente. Só que em termos do sentimento, se você vibrar no negativo é o quê? A sensação do mal-estar, que ele pode ser gerado pela ansiedade, angústia, vergonha, culpa, medo, estresse, nervoso, que mais? Arrogância, né? Ingratidão, né? Então, são todos sentimentos que faz com que você vibre baixo, né? Agora, para você vibrar no positivo, é você alimentar dentro de você sentimentos positivos, alegria, amor, paz, compaixão, gratidão, tá? E uma outra coisa que não é legal é você ficar no neutro. O neutro não é legal porque não faz você evoluir, faz com que você não cultive. A importância é o quê? Você cultivar sentimentos bons para você elevar o seu nível de vibração. É assim que você consegue mudar aquilo que o universo presenteia para você. Então, você vai ter muito mais pessoas se conectando com você para te trazer momentos alegres, momentos felizes, oportunidades felizes. E a maneira como a gente está vivendo hoje é a forma como a gente está vibrando. Então, percebam como vocês estão vibrando hoje para que a gente possa, aqui nas nossas lives semanais, trazer esse momento de consciência, né? E daqui você olhar para você mesma, para você mesmo, né? De uma forma íntegra, de uma forma que seja sem crítica nenhuma, porque aqui a gente não está falando sobre crítica, não é de nenhuma forma o julgamento, mas olhar de frente para a sua maneira de ser
é tirar os véus mesmo dos seus olhos e você cair na real daquilo que não está funcionando para você hoje, né? E quando você entende que você é totalmente responsável pela vida que você está tendo, você traz para você essa responsabilidade de cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, não vai ser outra pessoa encarregada de fazer este cuidado por você, né? E assim é com todos nós. Então, gente, fica aqui o meu grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês me mandem aí uma mensagem por direct, vou responder vocês com muito carinho. Os momentos passam muito rápido, né? E o tempo é tão valioso para a gente gastar o nosso tempo com problemas. Vamos gastar o nosso tempo, passar o nosso tempo da melhor forma possível, sendo feliz, né? Então, um grande abraço aqui para todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.